20 de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Vejamos a interpretação desta palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciemos com a glória do próprio Santo Tomás. Tendo Jesus respondido sobre a refeição e o convívio com os pecadores, eles atacando-no, falando sobre a comida, e é dito: então foram ter com ele os discípulos de João e lhe disseram: qual é a razão por que nós, os fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Segundo São Jerônimo, pergunta soberba e vaidade culpável do jejum. Os discípulos de João não tinham desculpas por terem se juntado aos fariseus, a quem sabiam que seus mestres haviam condenado, e que caluniavam aquele que sabiam que ele tinha anunciado. Segundo São João Crisóstomo, o que equivale a dizer: seja tu como médico ages assim, mas porque teus discípulos não fazem jejum? Vão sentar-se em tais mesas? Para tornar a acusação mais forte pela comparação, falam primeiro de si mesmos e depois dos fariseus, pois estes últimos jejuavam para obedecer à lei, como aquele fariseu que disse: jejuo 2 vezes por semana, e os discípulos de João seguindo a recomendação de seu mestre. Segundo Rábano Mauro, João não bebe vinho nem bebida inebriante, e o mérito de sua abstinência é tanto maior por ele não ter poder nenhum sobre a natureza. Mas o Senhor, que tem poder para perdoar os pecados, por que evitaria comer com os pecadores, já que pode fazê-los mais justos os que praticam a abstinência? Cristo jejua para que não falteis ao preceito, e come com os pecadores para que compreendas a graça e o poder. Segundo Santo Agostinho, Mateus atribuiu essas palavras aos discípulos de João, a narrativa de Marcos, e ao contrário parece indicar que elas foram ditas por outros, ou seja, pelos convivas, sobre os discípulos de João e os fariseus, o que Lucas refere em termos mais explícitos e, portanto, Mateus diz: então foram ter com ele os discípulos de João. Não seria porque os discípulos estavam presentes e todos desejavam, se pudessem, fazer a mesma objeção? Segundo São João Crisóstomo, ou também se Lucas diz que foram os fariseus que disseram essas palavras e aqui é dito que foram os discípulos de João, é porque os fariseus colocaram-lhes estas questões, como fizeram mais tarde com os herodianos. Deve-se observar que quando se trata de tomar a defesa de pessoas que não pertencem à sua família, Nosso Senhor, para consolar sua alma turbada, contesta com veemência as acusações que lhes fazem, ao passo que respondem com mansidão quando ultrajam seus discípulos. Porventura podem estar tristes os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Primeiro apresentou-se como médico e agora como esposo, recordando assim as palavras de João: o que tem a esposa é o esposo. Segundo São Jerônimo, o esposo é Cristo, a esposa é a Igreja. Desse matrimônio espiritual nasceram os apóstolos, que não podem estar de luto enquanto veem o esposo em seu quarto nupcial, e sabem que ele está com a esposa. Mas quando os dias das núpcias acabarem, para dar lugar à paixão e à ressurreição, então os filhos do esposo jejuarão, como é dito, mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Que estas palavras ecoem em nossos corações e perdoem os nossos pecados.